Gráfico de barras, que é o que eu utilizo, eu não gosto nem de utilizar o gráfico de candles, não gosto do gráfico de candles, 37,5. Esse é meu nível de acerto. Olha a média de operações vencedoras, quanto é que ela vai. Ela fica em torno de R$ 2.930, a minha média de operações vencedoras. E a minha média de operações perdedoras, quanto é que vai? É a metade. Então nada positivo, né? Mesmo barrigudo. Vai te unir. A gente consegue operar. Pelo menos eu ainda tenho cabelo. Eu gosto desse aqui muito, Glenfiddich. Glenfiddich 12 anos, pra mim, é o whisky que tem a melhor custo-benefício. Vê que essa carne aqui tem uma memorada perfeita. A gente tem várias e várias lâminas de gordura no meio das fibras musculares. Então, na verdade, o apelido Stormer ele vem do exército. Tá? Dizia assim, papai do céu, por favor, abre um gap de baixo amanhã, por favor, eu quero um gap de baixo amanhã. Galera, então, meu nome é Alexandre Volvox, tá? Também conhecido mais por Stormer no mercado financeiro. Sou médico, cirurgião plástico, piloto e trader profissional e um trader de alta performance. Cara, então assim, hoje é domingo de manhã. A minha rotina, normalmente no domingo de manhã, é vir aqui pro escritório da Liberta. Tá? E aqui, geralmente está vazio, como vocês estão vendo. E a ideia é realmente eu poder preparar todos os vídeos que eu vou apresentar na minha plataforma lá, sobre o que está acontecendo no mercado, o que o mercado está fazendo, o que o mercado está, digamos assim, apresentou essa semana e o que eu estou esperando para a semana seguinte. E sim, normalmente eu venho vestido assim. Vocês estão vendo que eu estou vestido relativamente bem. Eu não gosto de me vestir mal. Tá? Eu acho que o trabalho de se vestir mal é o mesmo trabalho do cara se vestir bem. E eu acho que já constrói um pouco a mentalidade de uma pessoa. Tá? Sempre que eu me visto, eu penso, o James Bond usaria essa roupa? Se ele não usar, eu não vou usar. E por impressionante que pareça, não é caro se vestir bem. Né? Só tem que escolher umas peças certas, escolher uma camisa legal, uma calça legal, às vezes um casaco, e com isso tu consegue passar uma imagem para as pessoas que estão te olhando, que é uma imagem completamente, porra, esse cara é diferenciado. Esse cara é muito diferenciado. Então, geralmente, eu sempre tento me vestir bem. Vai ser muito difícil tu ver um dia em que eu vou estar de barba não feita, ou mal vestido. Não é o meu normal. A minha mesa costuma ser assim, a mais organizada possível. E aqui então a gente vê as telas. Basicamente eu guardo nas telas algum trade que eu esteja aberto nesse momento. Vem um trade aqui em Núcleo 11, que é uma ETF de energia nuclear, que eu estou com ele aberto. Tem aqui uma outra operação que está aberta com um propósito mínimo realmente de swing trade nesse futuro. Eu geralmente deixo a Petrobras aqui e eventualmente algum ativo no exterior que esteja me chamando a atenção. Tá? Nesse momento aqui nós temos a Yangold, que é uma mineradora de ouro lá fora, acho que está oferecendo daqui a pouco uma oportunidade, então eu vou ficar um pouco mais atento para ela. E daí aqui, domingo de manhã eu gravo 2 vídeos. O primeiro vídeo, geralmente sobre o mercado brasileiro e mercado americano. Tá? E daí eu vou falar o que eu vi para o mercado brasileiro, o que aconteceu, e o que eu estou esperando que aconteça semana que vem, e quais são os ativos que estão me chamando a atenção ou não. E depois desse vídeo, eu publico ele lá no meu canal do YouTube, e aí eu entro para o vídeo que é o tá mais preocupante no momento, que é o de criptomoedas, já que as criptos estão num momento bastante crítico, como a gente está vendo, e daí eu dou uma olhada no mercado de criptomoedas. Então vamos lá. Por que análise técnica? Tá? Quando eu entrei no mercado, lá em 1998, ninguém falava muito sobre mercado financeiro no Brasil. Praticamente ninguém falava sobre isso. E eu entrei basicamente porque eu perguntei para um colega médico que tinha muito dinheiro como é que tinha ficado rico.
E o cara falou que ele tinha ficado rico com duas coisas: investindo dinheiro na medicina em imóveis e em ações. E aí eu não tinha dinheiro para imóveis na época, era um residente, estava sendo residência, não tinha grana para isso. Eu pensei, bom, para ações de repente eu tenho. E eu imediatamente então comecei a olhar na 0 hora o caderno econômico, quais eram as ações que estavam sendo negociadas. E daí lá tinha uma ação que era a Cesita, que estava cotada em 2,95. Eu nem sei que moeda que era daquela época, mas era 2,95, que cabia no meu bolso. E eu comprei, sem saber análise técnica, sem saber análise fundamentalista, sem saber nada. Fiz a primeira compra minha dessa maneira. Obviamente que eu comprei um topo. O troço caiu o resto do ano inteiro. Era meu salário de residente indo pro ralo. E eu em pânico, apavorado com aquela porcaria. Mas aí eu consegui fazer um estágio de 3 meses, tá, de cabeça e pescoço, lá na Califórnia. E fazendo estágio lá, na faculdade, na faculdade tinha uma parte da biblioteca que era de medicina e outra parte da biblioteca que era de mercado financeiro, de finanças e economias. E eu comecei realmente a estudar mais e olhei a escola fundamentalista, olhei a escola de análise técnica e me pareceu fazer mais sentido a escola da análise técnica, na medida em que, se você sabe olhar bem um gráfico, você consegue identificar quem é a pressão que está dominando aquele gráfico, se é a pressão de compra, se é a pressão de venda, e com isso automaticamente você já sabe o que você deve fazer. Talvez você não saiba por quê, porque a análise técnica não responde por que um ativo está subindo ou por que ele está caindo. A análise técnica vai apenas responder: nesse momento tem mais pressão de venda trabalhando, tem que operar vendido, nesse momento tem mais pressão de compra, tem que trabalhar comprado. O fluxo de compra, se ele entrar, vai aparecer no gráfico. O fluxo de venda, se ele entrar, ele vai aparecer no gráfico. Então eu não preciso estar olhando 550 mil agressões, sei lá, eu estou vendo a sombra superior aparecendo. Isso significa que os vendedores estão batendo, significa que o fluxo de venda está posicionado. Eu estou vendo onde é que teve a pressão de compra batendo e formando as sombras inferiores. Então assim, eu acho que para quem utiliza fluxo, legal, maravilha, só que no meu entendimento é um gráfico extremamente poluído. Eu procuro deixar o gráfico o mais limpo possível. Você vê que eu vou colocar uma média, talvez 2 médias, gráfico de barras, que é o que eu utilizo. Eu não gosto nem de utilizar o gráfico de candles, não gosto do gráfico de candles. Por que eu não gosto do gráfico de candles, Stormer? Porque o gráfico de candles já tem 2 cores, ó. E eu não quero tanta cor no meu gráfico. Isso aqui não é um cassino. Né? Eu não quero muita... Eu quero alguma coisa simples no gráfico. Por que isso? Por quando tu estuda neurociência, basicamente, o que tu percebe na neurociência? Os próprios neurocientistas dizem que o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa área do cérebro que contém os estímulos, que nos impede de fazer as bobagens, tá? Esse nosso córtex pré-frontal, cara, ele como é uma estrutura recente, ele não tem capacidade de aguentar muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, se tu entrega 8 informações ao mesmo tempo ao teu cérebro buga e tu fica literalmente à mercê de impulsos, à mercê de fazer compras inadequadas, vendas inadequadas, volumes maiores do que deveria, porque teu cérebro está bugado, teu córtex pré-frontal, que seria aquele sujeito que refreia o teu impulso, refreia a tua vontade de fazer alguma coisa, ele tá anulado. O pessoal não me identifica muito como day trader. O pessoal me identifica mais como swing trader. É porque as pessoas não sabem quantos day trades eu faço. Eu acho que eu faço mais day trade que o Thiago Bizzi, que é um cara muito focado em day trade. Sim, eu faço day trade. Mas por que tu faz day trade, Stober, se o swing trade dá mais dinheiro? Porque no momento que eu faço day trade, eu consigo afiar as minhas facas para operar melhor como swing trader e mesmo como position. Então, fazer o day trade exige um nível de perfeição técnica, de entendimento do gráfico, que vão me deixar absolutamente perfeito para um swing trade ou mesmo para um position. Então, eu tinha um amigo meu que era um excelente cirurgião, e ele começou a operar apenas tucute. Tucute é tumorzinho cutâneo, coisas pequenas. Então ele só operava tucute. Só operava cirurgias pequenas. E aí um dia veio uma paciente para ele que queria fazer com ele uma ritidoplastia, que é uma cirurgia de face, que é uma cirurgia muito maior.
E é óbvio, ele não estava preparado para fazer, porque ele já estava destreinado, né? Então, o day trade para mim funciona como um grande treinamento para minhas operações principais, as operações mais pesadas que eu faço, que são swing trade e position. Então vamos lá. Isso aqui, então, como eu estava mostrando, deixa eu tirar meu tourinho daqui. Mas isso aqui, basicamente, ó, é o gráfico que eu utilizo. Tá? Tu vê que eu estou utilizando ele com duas médias. Tá? Aqui a gente tem o gráfico de barras. As médias em si, elas não têm uma função muito gritante aqui dentro do modelo. A forma como eu trabalho day trade é muito simples. Eu tento estabelecer qual que é a direção daquele dia. Se eu pegar um dia direcional, eu vou poder operar aquele dia ao longo do tempo todo e fazer muito dinheiro em cima disso. E como é que eu vou encontrar a direção de um dia especificamente? Então eu pego a primeira barra do dia, que é esta, marco a sua máxima, marco a sua mínima. Quando a gente consegue romper essa máxima, eu estou entendendo que a direção do dia seria para cima, então eu vou esperar um simples recuo até essa região aqui. Quando faz esse ponto aqui, eu tenho minha compra. Pronto. E aí com isso, automaticamente eu vou trabalhar o movimento de alta. Se eu pego, por exemplo, e perco a mínima do primeiro candle do dia, que nem aconteceu aqui, eu perdi essa mínima, eu vou esperar esse pullback e aqui eu vou vender. E a gente vai fazendo isso ao longo de todo o tempo. Mais uma vez, ó, romper a máxima do primeiro candle do dia. Rompeu, fez o pullback, compra. Alta. E aí a gente olha isso acontecendo inúmeras vezes dentro do mercado. Às vezes nós vamos ter dias que nós não vamos conseguir operar, porque aqui, ó, vejo que a gente faz o rompimento, a perda da mínima do primeiro candle do dia, e o mercado simplesmente não faz o pullback, ele volta e viola a região aqui, inclusive rompe essa máxima, e daí isso aqui é o que a gente chama de Search and Destroy Day, que é um dia que não está bom de operar, e daí só quando ele rompe aqui, que ele permite dizer, ok, isso aqui vai ser a mínima do dia, e a máxima do dia vai estar lá em cima, e eu tenho que operar comprado o resto do dia. E vocês estão vendo que eu uso um período de gráfico um pouquinho mais longo. Olha que lindo o movimento aqui, ó. Olha a máxima do primeiro candle do dia e olha a mínima do primeiro candle do dia. Olha como a gente rompe essa máxima, a gente volta para cá, a gente senta em cima dessa região e dá a entrada bem aqui, ó. E o cara faz uma compra aqui, com o seu stop aqui, com o seu alvo duas vezes para cima. Um trade, feito resultado. E o movimento anda. Olha isso, olha o dia anterior, olha que coisa mais simples aqui, ó. Mínima do primeiro candle, máxima do primeiro candle, a gente perde essa mínima, a gente volta para cá, toca aqui, bate na venda e fica vendido. Tu tá aqui. Se tu tá aqui, cara, tu tá vendo que fez um topo aqui. Aqui é resistência. E tu tá vendo que aqui é suporte. O que tu vai esperar? Tu vai esperar o mercado voltar no suporte. Quando ele vem, ele toca o suporte, ó, aqui já está pensando em fazer uma compra. Faz uma compra aqui, bota 2 rank para baixo do stop e bota o alvo aqui em cima. Aí o mercado faz o quê? Ele dá uma repicadinha, dá uma rateada, assusta um pouquinho, quase pega teu stop e deve para o alvo. Pronto. Agora aqui, tu liquida teu trade. Eu não vou me esforçar para buscar 50 pontinhos. 50 pontos não é o meu estilo. E isso é uma coisa interessante, porque você não tem que encontrar qual que é o estilo que vocês têm de trading. Tá? Alguns traders gostam de ser... Não sei se você gosta de boxe, eu gosto muito de boxe. Quem gosta de boxe já deve ter falado do Muhammad Ali. Muhammad Ali era um lutador peso pesado. Ele tinha um estilo de boxe que era um estilo de jabs. Então ele ficava em volta do seu oponente, dando soquinhos, jab, 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 jab. Ele ficava dançando em volta do cara, jab, jab, e dava um soco e saía, dava um soco e saía. Mas eram socos leves, não eram socos que tinham como objetivo derrubar o oponente numa única pancada. Ele dava 4.000 socos no cara, e depois de 4.000 socos no cara, o cara caía e pronto, estava caído. Esse estilo, eu comparo muito com o trading. É o trader que gosta de botar 50 pontinhos aqui, 70 pontinhos aqui, 80 pontinhos aqui, 90 pontinhos aqui. Então esse cara fica dando soquinhos para ir derrubando o oponente ao longo do tempo. Não estou dizendo que não é eficiente. O Muhammad Ali foi campeão mundial várias vezes. É um estilo. O outro estilo do mercado é o que eu chamo de George Foreman. O George Foreman também era um peso pesado,
também foi campeão mundial. Ele ficava no centro do ringue, pesadão, bloqueado na defesa, e ele ficava levando soquinho do Muhammad Ali, ele dava soquinho, o cara aqui, ó. E aí, de tempos em tempos, ele tentava dar um soco no Ali. De tempos em tempos, ele tentava dar um cruzado. De tempos em tempos. Como ele é lento, ele errava. Porque ele é lento. Então, na maior parte das vezes, ele tentava dar o soco, ele errava. Isso é um trader seguidor de tendência. Ele tenta um trade, leva um stop. Tenta um trade, leva um stop. Tenta um trade, leva um stop. Até que daqui a pouco ele acerta uma. Quando ele acerta uma, tipo isso daqui, 3.000 pontos, derrubou o oponente, o cara caiu duro. Resolvido a questão. Então, é como eu gosto de fazer day trade, dessa maneira. Eu espero o momento certo de dar a pancada. E aí dou a pancada, e aí se der certo, maravilha, derrubei meu oponente. Se der errado, ok, perdi pouquinho pelo meu gerenciamento de risco. Tem alguns erros aqui que a gente percebe, né? Essa queda é importante e essa outra queda é importante. Tá? E essa queda importante aqui, ela aconteceu nessa semana atual. Tá? Por quê? Porque durante esse momento aqui, o mercado fez uma esticada muito forte de alta e para mim ele estava num ponto em que havia uma necessidade forte de correção. E daí eu comecei a teimar com o mercado, eu comecei a operar vendido enquanto ele estava subindo e automaticamente isso impactou fortemente na minha curva de patrimônio. Até que na sexta-feira eu desisti de operar vendido e falei, cara, não vai cair, realmente está subindo, volto para compra e maravilha. As coisas começam a se recuperar. O que chama atenção nessa curva de capital aqui, tá? Que é a minha curva de capital real, tá? Isso aqui é a minha conta, a conta principal que eu acabo operando. Nesse período, o resultado que eu tô é esse daqui, ó. Eu tô com esses 28 mil de lucro. Eu fiz 160 operações nesses 3 meses. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Meu nível de acerto. 37,5. Esse é meu nível de acerto. Tá, isso aqui é a minha média de acerto, geralmente. Eu acerto em torno de 37% a 40% dos meus trades. Como é que eu consigo fazer dinheiro com esse nível tão baixo de acerto aqui? Olha a média de operações vencedoras, quanto é que ela vai? Ela fica em torno de R$ 2.930, a minha média de operações vencedoras. E a minha média de operações perdedoras, quanto é que vai? É a metade, 1.400. Porque eu uso aquele sistema de gerenciamento de risco de alvo de 2:1, que é fundamental. Então, com o alvo de 2:1, quando eu perco 1.400 em média, e quando eu ganho 2.900 em média. E isso permite a minha curva de capital estar ascendente, mesmo com o nível de acerto tão baixo assim. E esse nível de acerto aqui baixo, basicamente, ele acontece, e aconteceu essa semana especificamente, porque sim, eu cometi um erro estratégico aqui, quando o mercado estava nesse ponto aqui, que era o gráfico diário atual. Nessa movimentação toda aqui, eu pensei, cara, ele vai ter que fazer uma correção, ele vai ter que fazer um movimento de recuo para dentro das bandas de Bollinger. Não é o que aconteceu, ele conseguiu fazer um recuo, só aqui que ele fez, e aqui foi o dia que eu fiz uma bela recuperação. A gente vinha caindo nessa situação, então a gente vinha numa queda, olha o tamanho dessa barra, olha como essa barra aqui ela é muito maior que as barras prévias de queda, a gente está tocando essa zona de suporte anterior aqui, com essa barra fechando aqui. Cara, quando eu olho o fechamento desse dia, esse dia aqui, eu começo a salivar, tipo assim. Cara, isso vai dar uma compra fantástica amanhã. Eu tenho que procurar pelo sinal de compra, porque esse troço está muito esticado na venda, tá em cima de uma zona de suporte. O que eu quero amanhã? Eu chego a me ajoelhar e dizer assim, papai do céu, por favor, abre um gap de baixa amanhã, por favor, eu quero um gap de baixa amanhã. E aí o que o mercado faz? Um gap de baixa, cara. Porra, isso aqui, cara, olha assim, ó. Isso aqui é para te tomar a posição e ficar dentro do trade até o final do dia, porque vai voltar no mínimo para a abertura dessa mega barra. E isso vai ficar mais claro ainda se vocês não quiserem colocar nenhuma ferramenta no gráfico de vocês. Se vocês quiserem utilizar uma única ferramenta na vida de vocês, vocês façam isso daqui. Vocês cheguem aqui e peçam para o Prost colocar para vocês banda de bode. Isso aqui. Esse fechamento fora
abaixo da banda inferior da Bollinger, uma barra enorme, mais de 80% de chance do dia seguinte ser um dia forte de alta. Vou mostrar um outro exemplo aqui só para vocês poderem ficar bem, digamos assim, caracterizado. Pena que não é frequente, né? Gostaríamos que fosse mais frequente isso, né? Vamos ver aqui quando é que aparece o último. Olha esse aqui, olha isso aqui. Tá vendo? O mercado vem caindo, queda, 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 queda. No final desse dia tá todo mundo borrado de medo, tá todo mundo assim, ai meu Deus do céu, eu quero me esconder debaixo da mesa, eu tô com medo. Todo mundo com medo, abaixo da banda inferior da Bollinger, gap de baixa, rompe essa mínima, pá! Esse é o dia de fazer um dinheiro. Esse é o dia que realmente daí eu chuto o meu gerenciamento de risco, chuto o balde e toco o pau. Bom, então por que o estoicismo, como é que o estoicismo entra na minha vida? Tá? Quando eu estava na medicina ainda, teve uma época em que eu tive uma situação que eu atendi uma paciente no pronto-socorro e ela acabou falecendo, apesar de todo o esforço que a gente acabou fazendo. Aquilo me deixou extremamente chateado. E daí, naquela época, nós estamos falando de 97, mais ou menos, até antes de eu estar na medicina, no mercado, um colega mais velho disse assim, cara, tem que entender que tu não vai conseguir, obviamente, salvar todos os teus pacientes, mesmo que faça tudo da melhor maneira possível. E a gente tem coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão no nosso controle. E daí essa frase me chamou muito a atenção e eu perguntei para ele, cara, essa é uma frase muito legal. E daí assim, essa é uma frase que o cara me disse, né? Essa é uma frase que eu aprendi com um sujeito um pouco mais velho que a gente, um tal de Epiteto, que era, obviamente, um dos maiores mestres filósofos do estoicismo. E ele disse assim, tu tem que ler isso. E daí ele me deu esse livro, A Arte de Ser Feliz, do Epiteto. O livro é fantástico, tá? E o estoicismo, ele passou a pautar a minha vida em praticamente tudo que eu faço. Tá? Então, realmente, eu acho que se as pessoas estudassem mais os filósofos clássicos, elas precisariam de menos antidepressivos. Elas utilizariam menos ansiolíticos e elas teriam vidas muito mais saudáveis. É uma pena que a gente parou de estudar isso nas escolas. Antigamente a gente estudava isso. Hoje não se apresentam mais os clássicos. Não se fala mais sobre isso. Aos pouquinhos, a gente começa a ver as pessoas voltando a falar sobre a escola estoica, voltando a falar um pouco sobre a filosofia. E talvez isso venha, sabe do quê? Eu estava num evento falando sobre inteligência artificial, conversando com pessoas sobre inteligência artificial, e um cara falou o seguinte, olha, a inteligência artificial, ela vai começar a substituir grande parte do trabalho das pessoas. E todo mundo preocupado com isso. Pô, mas então o pessoal vai ficar sem emprego. E dele assim, por um lado, nós temos que pensar assim nesse tempo ocioso que vai acontecer com as pessoas que vão estar utilizando a inteligência artificial. E por outro lado, talvez a inteligência artificial permita ao ser humano voltar a pensar coisas que ele pensava 2.000 ou 3.000 anos atrás. Qual é o meu propósito da vida? Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Porque quando tu pergunta a uma pessoa quem tu é, o que a maior parte das pessoas responde? A sua profissão. Ah, eu sou médico, eu sou trader, eu sou sei lá o quê. Cara, eu não perguntei o que tu faz. Eu perguntei quem tu é. Quem é o Alexandre Volvax? Quem é o Alexandre Volvax como pessoa? Então, se eu como pessoa sou um cara como pessoa, não como trader. Eu sou um cara simpático, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de estudar diferentes coisas, eu sou um cara curioso, a minha essência é uma essência curiosa, eu gosto de olhar as coisas, ver como é que elas funcionam, como é que elas não funcionam, eu gosto de entender as coisas, eu tenho um pensamento mais lógico do que um pensamento mais emocional, eu sou um cara apaixonado pela minha família, para minha família é o principal valor, o principal patrimônio que um ser humano tem, é dali que a gente deriva todas as outras coisas. Eu não queria ser pai,
Uma coisa engraçada, eu não queria ser pai quando eu era casado. Eu tinha o seguinte receio: se eu tiver um filho, uma filha, eu não vou poder nem mais estar morrendo em paz. Tipo assim, como é que vai ficar minha filha se eu não morrer? Mas eu confesso para vocês que assim, ter sido pai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a melhor coisa que vocês podem pensar para a vida de vocês é terem filhos ou filhas. E quanto maior a família, mais felizes vocês serão, na minha percepção. Tá? É muito bom, porque te dá um propósito, te dá um foco, te dá uma... Tira o objetivo da tua vida do teu umbigo. E tu começa a pensar realmente uma coisa muito mais altruísta e automaticamente muito mais saudável para nossas vidas. Então o pessoal me perguntou se eu tenho algum hobby, tá? Eu tenho dois, basicamente, tá? Um eu vou mostrar, um aqui que é o churrasco, né? Isso aqui para mim é onde eu gosto. Mas tem uma coisa que eu tenho que eu gosto bastante, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a minha coleção de facas, ó. Então assim, a gente tem uma série de facas, e essa daqui, por exemplo, é uma faca do Dom Cassius Selaimen, que é um mestre na forja de facas, que é um espetáculo. Essa aqui corta até pensamento de tão furiosa que ela é, né? Então essa aqui é uma das minhas preferidas. Essa outra aqui, também do Selaimen, é lindíssima. Olha o que é essa faca. Olha que coisa mais maravilhosa. Sim. E aí eu peço para dar uma gravada aqui o nome só para eventualmente. Essa aqui é uma mais campeira que o pessoal da mesa de renda variável do escritório me deu, né, pelo segundo ano consecutivo que eles venceram a melhor mesa de renda variável da XP. Então eles me deram essa faca aqui da Selaimen, que também é maravilhosa, fantástica. Então facas é uma dos meus prazeres da vida, ter uma faca boa. E esse aqui, obviamente, para assar de tira, nada melhor do que ter um bom cutelo, que a gente vai fazer um assado de tira hoje. Olha que esse marmoreado. Olha que delícia. Pá, isso aqui não tem como ficar ruim. Isso aqui não tem como ficar ruim. E só que tu precisa do bom cutelo para trabalhá-lo. E agora o meu segundo hobby, que obviamente o pessoal que já me conhece sabe que eu curto muito isso aqui, ó. Essa é minha coleção de whiskies, tá? Eu adoro provar todos os tipos diferentes de whiskies que eu puder. Então a gente tem desde alguns blends até uns single malts. Eu prefiro single malt, tá? Esse aqui é um single malt maravilhoso que eu adoro, Highland Park. Ele tem, digamos assim, é que na verdade quando vai provando whisky, tu vai percebendo as diferentes nuances, a medida que vai provando diferentes deles. Esse aqui tem uma personalidade muito, muito forte. Tá? Esse aqui é um whisky com personalidade, tem bastante carvalho nele. Ele é um whisky diferente, assim, de, por exemplo, um Blue Label. Tu pega um Blue Label, que eu acho que não entrega tanto, honestamente. Eu acho que o Blue Label ele não entrega tanto quanto ele promete. Tá? Ele é muito macio, ele não tem uma personalidade. Ele é aquele sujeito que é simpático com todo mundo, mas que não é amigo de ninguém, na verdade. Né? Então esse aqui, o Blue Label, a gente tem, mas não é o bicho. Esse aqui é muito bom. Glenfiddich, 25 anos. Esse aqui é um espetáculo. Esse aqui é um espetáculo. Esse aqui é algo assim... Mas infelizmente eu não tô com o melhor de todos aqui, né? Na minha opinião. Eu tô com um representante da whiskeria que, na minha opinião, produz o melhor whisky do mundo, mas não tô com ele aqui. Esse aqui é um japonês, tá? Da Suntory. Mas esse não é o melhor é o Ibiki. O Ibiki, na minha opinião, hoje é o melhor whisky que eu já provei até o momento. Tá? Eu já provei o Dalmor, já provei vários outros, mas já provei esse Glenfiddich. O Ibiki, para mim, foi o que mais me deixou feliz, porque ele é suave. Parece que é uma geisha te fazendo uma massagem, assim, um negócio assim delicioso de tomar no final de tarde. Então, sexta-feira, depois de uma semana mais pesada, é meu costume, sim, tomar um whisky e ficar ouvindo uma música aqui tranquila, assistindo um pouquinho de televisão. Engraçado que, assim, tem dois que eu provei que eu não consegui tomar. Esse aqui é um deles.
Dalhousie. Esse aqui é feito na Escócia. Tá? Ele é feito na região de Dalhousie, que é uma das regiões mais geladas da Escócia. Então eles só produzem isso aqui no auge do inverno escocês. Geralmente esse aqui tem que deixar no congelador, então tu deixa ele no congelador para servir o mais gelado possível. Tá? Ele não vira gelo, obviamente, então tanto álcool que tem nele. Quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, tu pega um Blue Label, o Blue Label tem o quê? 40% de álcool. Esse aqui, 43%. Mas esse aqui é 50%. Esse aqui é 5%. Esse aqui, se o cara tomar, cresce pelo no peito assim na hora. Isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui eu não consigo tomar, já tentei, não consigo. Mas essa é a minha coleçãozinha, que eu vou me divertindo. De tempos em tempos eu vou mudando alguns assim. Eu gosto desse aqui muito, Glenfiddich. Glenfiddich 12 anos para mim é o whisky que tem a melhor custo-benefício. Junto com o Green Label. O Green Label e o Glenfiddich 12 anos, cara, um whisky honesto, acessível, ótimo preço, fantástico de ser trabalhado. E tem os Macallan, mas os Macallan também acho que cobram mais do que entregam, honestamente. Churrasco naturalmente depende da qualidade da carne. Até estava comentando com o pessoal que eu queria uma carne melhor, eu não consigo encontrar a carne perfeita. A picanha perfeita para mim, ela tem que ter um marmoreado muito maior do que esse daqui, ó. Tu vê que a gente não tem uma quantidade grande de gordura entremeada na carne, né? Isso aqui já é um marmoreado legal, ó. Tu vê que essa carne aqui tem um marmoreado perfeito. A gente tem várias e várias lâminas de gordura no meio das fibras musculares. Então, essa aqui já não é uma picanha perfeita. Ela também não é perfeita porque, olha só, a capa de gordura aqui está muito estreita. Uma picanha ideal vai ter uma capa de gordura de no mínimo um dedo, assim. Então, eu vou botar uma capa de gordura de um dedo, aí tu vai ter uma picanha boa. Então, essa é uma picanha... Essa aqui já está um pouquinho melhor, ó. Essa tem uma capa de gordura... Ó, essa tem uma capa de gordura adequada. Bem provável que essa aqui vai ser muito mais macia do que essa daqui, sem dúvida alguma. Ela já tem um marmoreado um pouquinho melhor. Isso aqui é exatamente igual no trading. Se tu não tem um ativo bom para operar, tu pode ser o melhor trader do mundo que tu não vai conseguir resultados bons. Só consegue resultados bons quando tu tem, de fato, um ativo bom que tu está trabalhando. Então um trader é tão bom quanto o ativo que ele opera. E um churrasqueiro vai ser tão bom quanto a carne que ele está operando. Quanto a carne que ele está fazendo. Se a carne é ruim, o cara não tem que fazer magia. Se a carne é um pouquinho melhor, aí vai ter um resultado melhor. Bom, o que acaba acontecendo, tá? A maior parte das pessoas acredita que tem que operar muitos ativos e trabalhar muitos ativos e fazer muitos trades para conseguir um bom resultado. E na verdade não é assim, pessoal. Na verdade, quanto mais especialista você for, melhor serão os seus resultados. Tá? Não existe nenhuma profissão do mundo que o generalista ganha mais que o especialista. O trade é exatamente igual. Tá? Então, o trader, basicamente, ele vai se especializar em poucos ativos. E daí com isso ele vai conseguir saber exatamente qual é o indicador melhor para aquele ativo, qual é o padrão que aquele ativo mais frequentemente realiza, qual é o sinal que funciona melhor naquele ativo, qual é o período do dia mais específico e mais interessante para ser trabalhado. Então tudo isso o cara só consegue na medida em que ele está realmente estudando poucos ativos e não muitos ativos. E as pessoas têm a tendência a querer operar de tudo. E pior, ficar trocando de ativos mais do que troca de camiseta. Não é uma boa ideia. Tá? Então o que a gente deve fazer basicamente? A gente deve escolher poucos ativos que a gente vai operar e operar especificamente eles com foco em entendê-los melhor. Então tem aquela eterna dúvida que o pessoal sempre pergunta: whisky, Stormer, toma com gelo, toma sem gelo, como é que tu faz? Bom, vamos por partes, tá? É possível tomar whisky com gelo? Depende do tipo de whisky. Se tu está falando, por exemplo, de um whisky blended, tá? Como um Blue Label da vida, essas coisas aí que é esse tipo de whisky geralmente tu não precisa tomar com gelo. Tu não precisa colocar gelo e nem deve colocar gelo. Mas se tu está falando de um puro malt, de um single malt, neste caso o ideal é que tu coloque um gelo. Na verdade, se tu não quiser colocar gelo, pelo menos tem que colocar, nem que seja uma única gota de água, já vai mudar completamente o whisky. É uma mudança radical.
Vamos pegar o Blue Label. Esse aqui é um Blue Label. Ele é muito mais suavezinho. O Blue Label, assim, ó, cara, pra mim é muito suave. Ele não tem personalidade. Esse outro aqui tem personalidade. Esse aqui tu vê que parece um viking querendo te arrebentar com um machado, né? Esse aqui é um negócio meio... Como é que tu seleciona? Cara, isso que nem vinho, cara. Tu tem que ir provando e tu vai percebendo qual que tu gosta mais. Porque assim, tem alguns vinhos que são vinhos caríssimos que eu não gosto de tomar, eu nem compro porque eu não gosto. Tem outros vinhos que são bem mais baratos e que eu vou lá e compro aqueles porque eu gosto daqueles. O whisky é exatamente igual, cara. Então, na verdade, o apelido Stormer ele vem do exército, tá? Então, na época, quando eu estava como oficial médico do exército, o meu comandante, ele era de descendência alemã, e os alemães costumam chamar os melhores soldados deles de Stormtroopers. São aqueles soldados que eles mandam para situações mais complicadas, mais pesadas, para fazer o primeiro impacto na frente do inimigo. Então, como eu resolvia muitos problemas pro cara na época, e digamos, eu estava aficionado por operar, eu queria muito operar, tinha recém saído da residência, e eu estava tocando com muita vontade, com muito afinco, ele acabava me chamando de Stormtrooper dele, né? Então, qualquer problema, manda pro Stormer que o Stormer faz. Manda pro meu Stormer que o Stormer faz. E acabou, então, ficando o apelido de Stormer, que acabou entrando aí pro mercado e para todas as outras coisas, né? Então, foi engraçado, porque foi uma coisa absolutamente... não planejada que acabou vendo esse nome. A questão do crocodilo foi uma vez uma conversa que disseram assim, pô, Stormer, tu já é um dinossauro no mercado, e largaram isso numa entrevista, né? Eu falei assim, cara, dinossauro, cacete. O dinossauro tá extinto. Eu tô extinto? Não, tô vivo ainda. Eu posso ser tão antigo quanto o dinossauro, mas tô vivo ainda. Por quê? Por causa do gerenciamento de risco, né? Então me chame de crocodilo, pelo menos. E acabou vindo a ideia de que eu não sou o dinossauro, acabo sendo o crocodilo, né? Justamente por causa disso. Então, assim, essa parte agora é um momento importante. Por quê? Eu tiro da grelha e deixo 10 minutos aqui esperando. Tá? Então ela vai ficar 10 minutos descansando aqui e aqui. Daí eu vou seccioná-la contra a fibra. Tu vê que a fibra está vindo nessa direção aqui, ó. Então, para fazer a secção correta, nós temos que fazer em 90 graus. Nós vamos cortar aqui, ó, contra a fibra. E daí a gente vai trazer de volta para a grelha e daí fazer os medalhões de fato da picanha. Agora que ele deixou a carne descansar por 10 minutos, e vejam que somente agora que eu coloquei o sal, não tinha colocado sal até agora, eu boto depois que eu já tiro, durante a fase de descanso. Aí o que eu faço? Eu olho onde é que estão as fibras que estão nessa direção e eu vou cortar contra as fibras. Então aqui eu vou produzir a ideia de um medalhão da picanha dessa maneira, ó. E aí, vê que ela tá teoricamente crua aqui, tá? Mas não se preocupem, eu vou levar isso pro fogo de novo. É assim que funciona mesmo. E aqui vem a mesma pegada, ó. Pega e faço o corte. Parece crua, não tem problema, é para ser assim mesmo, porque agora a gente leva de novo pro fogo. No que a gente leva de novo pro fogo, a gente vai conseguir daí deixar no ponto certo. A tira a gente tem que servir ela um pouquinho mais para bem passada do que para mal. A tira a gente não pode servir muito mal passada. Então aqui, ó. Um pouquinho, podia ter feito um pouquinho mais. Ó. Vermelha por dentro, ok por fora. Tem gente que gosta disso aqui mais bem passado, daria para deixar um pouquinho mais. Eu gosto nesse ponto aqui, porque ela fica bem suculenta e bem macia. Eu acho que na medida que tu vai tornando ela mais no ponto, ela vai endurecendo, vai ficando menos macia. Mas fica aqui praticamente, ó. Tu nem precisa fazer força. Daí que, ó, a carne praticamente ela se desmancha. E fica num ponto absolutamente delicioso de ser comido.
Bom, galera, então segunda-feira de manhã, tá? 8h30 da manhã, eu sempre chego aqui no escritório, a primeira coisa que eu faço é vir aqui para o pitch comercial. No pitch comercial, a gente conversa com todos os assessores da Liberta para falar qual é o cenário gráfico do dólar, do índice, do mercado americano e de criptomoedas, taxa de juros, para que o pessoal consiga então fazer um planejamento estratégico para a semana para os seus clientes. Vamos para lá? Bom, então logo depois que a gente termina de fazer a nossa conversa aqui com os assessores sobre os aspectos da semana, quem está esperando para a taxa de juros futura, para IFIX, para ações americanas, ações no Brasil, aí geralmente eu já vou para minha sala e da minha sala eu consigo começar a transmissão junto com a TraderUp. Tá? E daí a gente avalia toda semana com todo mundo o que a gente está esperando para a semana que vai acontecer. Cara, eu acho que BTC vai para uns 68, 65 mil. Mas o volume de alavancagem foi muito grande, né? Muito brutal. E a pressão de venda tá muito forte, cara. Os caras estão muito convictos aqui, ó. Vai dar um repiquezinho, eu acho. Acho que chega a repicar até uns 85, mas passar de 85 acho que não vai, não. Tão cedo. O pessoal tá apavorado ou não? Não, até o pessoal tá mais na direção de comprar. De comprar do que de montar a posição. Entendi. Bom, a gente montou ainda gap de aumentar a posição ainda com novas compras. Então eu tô direcionando mais para longo prazo. Sim. Ali, né? Ethereum também deu uma recuada forte. Ethereum vai para uns 1.200, eu acho. Tá feia a coisa. Vamos ver. Bom, galera, normalmente antes de começar o dia também, sempre dar uma passada aqui no escritório do Bizzy, tá? Por quê? Porque basicamente o Bizzy tem olhos... E aí, Bizzy, beleza, cara? E aí? O Bizzy tem olhos em tudo que se passa dentro do mercado. Olha o que é essa plataforma dele, cara. Essa plataforma dele é um espetáculo. Virada em profit. Virada em profit, tela para tudo que é lado, gráfico para tudo que é lado, completamente o oposto do que é a minha, porque a minha é bem mais simples. Tá, ele tá exagerando, porque ele tem 2 monitores enormes. Não, eles viram monitores lá, só que assim, é bem menos ativos que eu acabo acompanhando. É que, obviamente, como o trabalho do Bizzy é muito mais focado em olhar, analisar tudo o que está acontecendo, tu tens que, obviamente, olhar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Isso é bem mais difícil do que um trader. Um trader não tem que estar olhando tudo ao mesmo tempo, né? Mais ou menos. Para explicar. São dois papéis diferentes. A gente tem sei lá, 15 anos, uma plataforma onde a gente tem sala ao vivo, que a gente faz leitura de mercado, a TraderUp. Então, eu sou analista, o Stormer é educador, não chega a ser analista, e um dos meus papéis, meu e da equipe, a gente está olhando tudo que está acontecendo no mercado, ver oportunidades, né, e passar essas oportunidades para o nosso público e também identificar oportunidades. Né? A gente está ali sempre, então, vendo tudo que tem de interessante acontecendo, a gente passa para eles, mas também recebendo perguntas para fazer leitura de mercado para os papéis que o pessoal quer. Então a gente tem que ter um monte de tela, né? Já o Stormer, que tem um papel mais de educador, né, ele não passa recomendação, ele não precisa estar olhando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, é uma pegada um pouquinho diferente, mas comigo é tiro, porrada e bomba. Então todo dia de manhã, bem no comecinho da manhã, das 9 às 10, quando a gente tem só os futuros abertos, né, a gente dá uma olhada nos futuros, a gente vê se tem alguma coisa de operação, mas a gente faz um review das operações de swing trade que a gente faz uma preparação para o dia, às 10 horas, com o mercado à vista abrindo, e a gente tem uma característica de operar muito ações, né, que é bem mais fácil do que futuros. O futuro deu compra ali, falar nisso. O futuro deu compra. Questionável.